que? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. É isso aí, vamos saber como jogam as equipes, começando com a equipe da casa, a equipe do Vasco da Gama, do técnico Celso Roth, escalado com o goleiro Silvio Luiz, número 1, Wilson, 3, Júlio Santos com a número 4, Jorge Luiz com a número 4 e o Júlio Santos com a 5, uma correção aí, Wagner Diniz 2, Amaral 9, Perdigão 10, Dario Conca número 8, Rubem Júnior 6, no ataque Allan Kardec 7, Leandro Amaral número 19, o Celso Roth é o treinador. Como vai jogar o Goiás, hein? O Goiás do técnico Paulo Bonamigo. Vamos saber como vai jogar o time do Goiás, que tem no gol Arley número 1, Leonardo 3, Paulo Henrique 4, Amaral 5, esquema com 3 zagueiros, Fábio número 2, Kleber Gaúcho 8, Paulo Baier 10, Elson 11 e Diego, que jogou no Vasco da Gama, revelação do Vasco número 6, Felipe número 7 e o Fabrício Carvalho número 9, o técnico é o Paulo Bonamigo. O trio de arbitragem para comandar Vasco da Gama e Goiás na sequência do Campeonato Brasileiro. O trio tem como líder Wilson Luiz Seneme, assistente número 1, o Ednilson Corona, o número 2, o Emerson Carvalho. O trio é paulista. E o Vasco já está no gramado, sempre com muitas crianças recebendo o time do Vasco da Gama. E é para o gramado que eu vou com o Rui Guilherme e também o Sérgio Lobo. Mas então, ouvindo aqui os jogadores do Vasco, que estão rodeados aqui pelas crianças, né, em São Januário. Vasco que vai jogar com Goiás daqui a pouco e vai defender esta invencibilidade, né, aqui em São Januário. A gente vai tentar chegar bem pertinho aqui dos jogadores do Vasco. Vou ver aqui o lateral Wagner Diniz. Vamos conversar aqui com o Wagner Diniz a respeito desse jogo, porque o Vasco defende a invencibilidade e vem de derrota no Campeonato Brasileiro. O momento é de vencer para que o Vasco possa pontuar, porque senão o Atlético Paranaense pode pegar o Vasco. Wagner Diniz, jogo em casa, o Vasco está invicto, né? Joga muito bem, lá fora não tem conseguido bons resultados. Por que essa diferença? Tivemos azar, né, no último jogo. É um jogo que nós estávamos na frente. Infelizmente não conseguimos a vitória. Mas aqui, diante da nossa torcida aqui, temos que impor o nosso ritmo para dar felicidade para essa torcida que veio em peso aí, compareceu para nos apoiar. Ok, obrigado então, Wagner Diniz. Ele que vai jogar pela ala direita e o Rubens Júnior pela ala esquerda, Daniel. Muito bem, Rui Guilherme. Nesse momento a equipe do Goiás também entrando no gramado com seu tradicional uniforme. Aí está a equipe esmeraldina. E no gramado também está o repórter Sérgio Lobo. Esperar aqui os jogadores do Goiás, eles vão se posicionar. Dá para contar, Daniel. 1, 2, 3, 4 torcedores do Goiás hoje aqui em São Januário. Deixa eu ouvir aqui. O Diego está de volta a casa, né, afinal. Lateral esquerdo que está emprestado pelo Vasco da Gama. Está aqui o Diego. Agora no Goiás, Diego, e pela primeira vez enfrentando a equipe da qual você ainda pertence, né? Pela primeira vez enfrentando o Vasco. Muito feliz aqui no Goiás. Espero fazer um bom jogo e ajudar o Goiás a sair de Campo com a vitória. Vai tentar hoje a equipe a 4ª vitória jogando fora de casa. É um time que, jogando fora de casa, ele não fica muito atrás. O Goiás tem por característica fazer gols, inclusive nos seus adversários fora de Goiânia. Com certeza. Nosso time hoje não vai ser diferente. Vamos partir para cima. Vamos fugir das nossas características. Vamos partir para cima e vai tentar a 4ª, 5ª vitória de fora de casa. Vai lá para os cumprimentos, para os reencontros. Valeu, obrigado. Aí então o lateral esquerdo, Diego, Rui Guilherme. Bem, Sérgio Lobo, os jogadores do Vasco estão batendo bola aqui em São Januário e a gente vai chegar até o Leandro Amaral. Ele hoje não terá o Martin Garcia em função do jogador estar sendo negociado para o futebol mexicano. Vai ser o Allan Kardec, companheiro dele. Leandro, estilo de jogo do Martin Garcia para o Allan Kardec, tem alguma diferença para você? Tem um pouco, né? O Martin é um jogador mais de
de velocidade, né? Ele corria muito, segurava bastante ali o zagueiro, ajudava bastante na marcação. E o Alan é um jogador que se movimenta bastante também, mas é um pouco mais fixo, é um pouco mais de área, sobe muito bem de cabeça. O importante é a gente se movimentar aqui na frente, criar jogadas para a gente fazer os gols. Deixa eu ouvir aqui o Paulo Baia, o capitão da equipe, está esperando exatamente o capitão do Vasco da Gama chegar por aqui. Muda muito com a saída do Wellington, que é um jogador que você jogava na base da velocidade, para a entrada do Felipe, vai ter que se adequar. O jogo hoje vai também corresponder muito para isso, Paulo Baia? O Wellington era nosso contra-ataque, né, com velocidade. Então entra o Felipe e a gente vai ter mais a posse de bola. Então, logicamente, o Wellington faz falta, e faz falta para qualquer equipe do Brasil. Para mim, na minha opinião, é um dos melhores atacantes. Então a gente vai entrar o Felipe agora, vai ter uma relação a tocar mais a bola, mas com o mesmo objetivo de atacar e chegar no gol do adversário. Em compensação, com esse campo assim, em chuva, a bola parada tá a seu feitio, né? Esperamos que a gente possa ter oportunidades e quem sabe aí, fazer um golzinho e dar a vitória para o Goiás. Sorteio ali com o Jorge Leite. Valeu, um abraço. Deixa eu ver então, aqui o Paulo Allan Baia. Kardec, rapidamente. Alan, você entra na equipe e tem como companheiro o Leandro Amaral ali na frente. Ter a felicidade de jogar ao lado do Leandro, né, que é um excelente jogador. Nessa partida dentro de casa com a nossa torcida comparecendo. E vamos tentar sair com os 3 pontos, né, que é o mais importante, para se manter bem na tabela. Agora, o Vasco precisa dessa vitória, né? Porque se o Vasco não vencer, por exemplo, sofrer uma derrota, e o Atlético Paranaense tiver uma vitória agora na Série A, se iguala ao Vasco no número de pontos? Com certeza. Todo jogo é uma batalha e todo jogo temos que entrar para vencer. E nesse não vai ser diferente. Vamos entrar para tentar buscar os 3 pontos. Ok, Sérgio, deixa eu ver aqui o Rubem Júnior, lateral esquerdo do Vasco. Rubem Júnior, apoiar bastante lá na frente, tentar ali o cabeceio para o Allan Kardec, ou a bola ali na área para o Leandro Amaral. A gente tem hoje um jogador que é o Alan, que entrou na equipe após a venda do Marte. Ele entrou e é um jogador que já provou que dentro da área ele tem qualidade. A gente com certeza vai aproveitar isso aí, tanto eu como o Wagner. Já até conversei com ele que a gente, quando chegar ali na linha de fundo, vai tentar procurar ele, porque a estatura e o posicionamento que ele tem é muito bom. Público até que é bom, né? Pelo frio que está fazendo no Rio de Janeiro, o público é muito bom. Como disse o Lofredo, abaixo de 15 graus no Rio de Janeiro, pode considerar inverno rigoroso. Bola rolando, começam as emoções do Campeonato Brasileiro, 15ª rodada para o Vasco da Gama e para o Goiás. Bola já curta ali do Elson, o Wagner Diniz chegou ali dando bote, ganhando para o Vasco. Vai descendo com o Amaral, primeira descida do Vasco da Gama. Chegou ali fazendo o corte, a primeira participação do Diego. Leandro. Ainda o Leandro, o toque é mais à frente, vai fazer a proteção ali o Diego. A marcação é forte ali na saída de bola. Conseguiu girar o Diego, batendo para frente. Vai chegando ali o Perdigão para a cobrança do lateral. Conca. Vai embora o argentino, que vai ganhando confiança nesse time do Vasco, né? Cada partida o Conca está mais confiante, mais audacioso, um jogador habilidoso. Já vou falar com o Lofredo sobre esse tema. O Vasco tem um escanteio pelo lado direito e o Conca vai para a cobrança. Movimentação dentro da área, autorizou o árbitro, correu para a bola, Conca levantou, toque de cabeça, ela vai embora pela linha de fundo. Com o Renato Gaúcho, o Conca tinha poucas oportunidades, Lofredo. Ou então as oportunidades que teve não aproveitou. Com o Celso Roth ele cresce a cada partida. É verdade, Daniel. Com o Renato Gaúcho, o Conca até começou jogando. Aí caiu um pouquinho o rendimento dele, passou a ir para o banco e depois nem para o banco ia mais, né? É um jogador que tem muita qualidade técnica, é habilidoso, mas é um pouco tímido. Não só em campo, mas também fora dele. E às vezes, mais fora dele até do que em campo. Às vezes, essa timidez reflete em campo e ele desaparece um pouco. Com o Celso Roth, não. Ganhou espaço na equipe e o futebol dele vem crescendo cada vez mais. É o cérebro desse time do Vasco, né? Um jogador que dá criatividade e que leva o Vasco para frente. Muito bem, vocês viram aí os jogadores que estão à disposição do técnico Celso Roth: Cássio, Thiago Maciel, Guilherme Júnior, Hernani, Matheus e Martim Carvalho. Jogadores no banco de reservas da equipe do Vasco. Daqui a pouquinho a gente traz para você a informação dos jogadores que estão à disposição do Paulo Bonamigo. Olha o Amaral. Ela vai chegando para o Perdigão. O zagueiro do Vasco vai adiantando a jogada, é o Jorge Luiz. Toque na frente, boa tabelinha. Que bola do Leandro, entregou, pintou primeiro, passe para trás. Gol! Não valeu. Tem um impedimento do Rubem Júnior, Daniel. Numa
Jogada pelo lado esquerdo, o ataque vascaíno. Vamos dar uma olhada aí na repetição para saber se acertou o assistente número 1, o Ednilson Corona. Estava muito adiantado, né, o Rubem Júnior? Acertou e acertou bem, porque eu posso dizer que na hora do lance eu não tive a impressão do impedimento. E o auxiliar estava bem colocado e acertou no lance, anulando a jogada. O Wilson Luiz Seneme, que é árbitro FIFA de São Paulo, é o 7º jogo que ele apita. Ele dá, em média, 4,3 cartões amarelos. E até agora, Daniel, ele não expulsou ninguém. E é o 2º jogo do Vasco que ele apita. Já apitou o Vasco 4, Grêmio 0. E é o 1º jogo do Goiás que ele apita. Outra curiosidade, Daniel. A última vez que o Wilson Luiz Seneme esteve aqui em São Januário, o jogo foi uma eternidade. Foi aquele jogo do apagão. Tivemos um problema de iluminação aqui no estádio. O Vasco goleou o Grêmio por 4-0. Falta pelo lado direito para a equipe do Vasco da Gama. Dario Conca, Arley preocupado. Autorizou o árbitro, correu para a bola. Dario Conca, o desvio de cabeça. Ela vai embora pela linha de fundo. O toque de cabeça do Júlio Santos. Quase o primeiro gol do jogo, quase o primeiro gol do Vasco. André Lofredo, 7 minutos. Já tem um desenho técnico e tático a partida, Lofredo? Já tem a favor do Vasco, né? A gente falava sobre qual time sentiria mais falta, se o Vasco sentiria a falta do Martin Garcia, se o Goiás sentiria a falta do Wellington. O Goiás está sentindo mais falta, porque o Felipe tem características completamente diferentes do Wellington. Ficam 2 jogadores mais pesados no ataque do Goiás. O Vasco, como o Leandro Amaral, tem uma mobilidade muito boa, também sabe fazer o homem de presença de área, ele se adapta a qualquer companheiro. Olha o Paulo Baier buscando o Fabrício Carvalho dentro da área. Falhou ali o Jorge Luiz, hein? Paulo Baier. Tabelinha com Fabrício Carvalho. Ficou caído o atacante do Goiás. O árbitro Wilson Luiz Seneme mandou seguir. E o passe errado na sequência da jogada. E de novo o Goiás. Arriscar de longe, bateu pro gol. Caiu Silvio Luiz para fazer a defesa. Leonardo, número 3. É o 2º cartão pro Goiás e o 2º do jogo, Daniel. Veja de novo, ó. Allan Kardec ia ficar cara a cara com o Arley. Foi o 3º, Daniel. 3º cartão do Leonardo. Não joga na próxima quarta-feira no Serra Dourada contra o Paraná. Ficou barato esse cartão amarelo, não, Lofredo? Olha, sendo um pouquinho rigoroso, o Seneme poderia até colocar o Leonardo para fora, né? O Allan Kardec ganhou essa bola com muita força, com vigor e em direção ao gol. O Leonardo era o último jogador do Goiás e fez falta num lance que o Vasco levava perigo real ao gol do goleiro Arley. Bom, falta ali na meia-lua, o Amaral bate forte, o Conca é numa cobrança mais colocada. Vai para a cobrança ali o time do Vasco, é uma cobrança que leva perigo. Correu para a bola, Conca, defendeu Arley. Que defesa do goleiro do Goiás, sensacional, pegando a falta do Conca. É escanteio para o Vasco, por outro ângulo para você curtir. Conca tentou surpreender o Arley no contrapé, mas o goleiro foi muito feliz. É escanteio pelo lado esquerdo. A bola vem ali na altura da primeira trave. Na briga pelo rebote, ganha o time goiano. Conca de novo. Fabrício Carvalho, perdeu, ganhou mais uma ali o Perdigão. Passa a perna na bola, segura. Prefere o passe mais atrás. O Perdigão entrega para o Conca. Leandro Amaral saindo da área para receber. Conca de novo, abertura para o Wagner Diniz na direita. Vem o Vasco, Wagner Diniz, cruzamento. Vem na pequena área. Tira a defesa. 22 minutos. O Vasco vai apertando na busca do primeiro gol. Os 3 zagueiros vão para a área. Ficam Perdigão, Wagner Diniz e Amaral. Os 3 zagueiros do Vasco dentro da área. Escanteio pelo lado esquerdo. Bola na altura da marca do pênalti, afastou a defesa. O rebote do Wagner Diniz. Ainda o Wagner, cortou. Wagner bateu, o Arley defendeu. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Elson. Bola para fora. Teve ali o desvio lateral para a equipe do Goiás. Está aí o Paulo Baier, jogador experiente. Já com passagem também pelo Vasco da Gama. Torcedor que não se lembra, ele não era chamado de Paulo Baier, era chamado de Paulo César. Também teve uma passagem no Botafogo.
Aí se mandando a equipe do Goiás. Ninguém oferece resistência. Ele se manda, ó. Toca mais à frente pro Paulo. A tentativa de descida ali do Diego. O time do Vasco recupera a posse de bola e olha a velocidade, ó. Com 30 minutos o Vasco desce. Júlio. Leandro Amaral. Abertura pro Rubem Júnior. Posição legal. Vem cruzamento. Levantou na área. Wagner Diniz arrumou. Leandro Amaral girou. Bateu Arley. Que bola do Leandro e que defesa do Arley. Numa chegada perigosa do Vasco da Gama, veja de novo. O Leandro matou na coxa direita e soltou a bomba. O Arley pegou. E o Leandro é um jogador que tem grande movimentação mesmo. Armou a jogada pro lado esquerdo pro Rubem Júnior, que aproveitou o corredor e já estava lá para finalizar. É escanteio para a equipe do Vasco da Gama. Bola pelo lado esquerdo, os 3 zagueiros de novo na área. Correu para a bola, levantou, tirou a defesa. Completa de cabeça, jogando para a área mais uma vez o Rubem Júnior. Calma, calma. Sai daí, Wilson. Wagner Diniz. 0-0. Perdigão. Conca. Vai encarar o combate, deu aquela pedalada. Dario Conca segura. Opa. Tá valendo. Jogada da equipe do Vasco da Gama. Sobrou, Wagner Diniz, cortou. Saiu, Arley fez a defesa. Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. Olha o Conca, ganhou. Saída ruim ali do Arley. Amaral. Bola pro Perdigão. Aí o Perdigão segura, passa a perna na bola, gira ainda o Perdigão, busca espaço para finalizar. Prefere devolver no Conca. Abertura pro Rubem Júnior. Vem cruzamento, levantou na área, o toque de cabeça, Arley largou! Gol do Vasco! Amaral no cruzamento do Rubem Júnior. Bola molhada, o Arley não conseguiu segurar e o Amaral jogou pro fundo do gol. Agora 41 minutos do primeiro tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Goiás. André Lofredo. Era muito espaço no Rubem Júnior, uma hora ia aproveitar. Ele vinha descendo bem por aqui e nem precisou de habilidade, nem de precisão no cruzamento. Tinha tanto espaço, teve tempo de parar, olhar, escolher em quem ia colocar a bola na área. A bola foi no Allan Kardec. O Arley falhou, né? Falhou feio. E sobrou para o Amaral fazer 1-0 para o Vasco. O time que procurou o gol nesse primeiro tempo, por isso achou. Não fez um primeiro tempo primoroso, um primeiro tempo maravilhoso, mas foi o time que procurou o ataque. O Goiás tratou de se defender e arriscou pouco no contra-ataque. E deixou muito espaço do lado esquerdo. O Vasco aproveitou. O Amaral, Daniel, foi o primeiro gol dele na competição. Vasco que agora tem 24 gols e tem o quarto melhor ataque da Série A. Vai terminar já o primeiro tempo. 1-0 para o Vasco da Gama. Paulo Baier. 3 jogadores o cercaram. Ele conseguiu espaço para liberar para o Felipe. Entrega para o Kleber. Bola pelo alto. Olha o Fabrício Carvalho tentando entre ali os zagueiros do Vasco da Gama. Tem jogador do Vasco caído no meio campo. Vamos ver de novo o gol do Vasco. Rubem Júnior levantou na área. O Allan Kardec de cabeça. Conca e o está Amaral caído. jogou para o fundo do gol. Vasco 1-0. E o Conca, que está caído, mas já está se levantando. Inclusive não vai ser nem preciso o departamento médico do Vasco. Vai para a cobrança Paulo Baier. É uma bola centrada, sempre perigosa. Aí o Paulo Baier pronto para levantar essa bola na área. O capitão do time goiano. Autorizou o árbitro, correu. Bola centrada, o desvio. Silvio Luiz. Recebeu o Leandro Amaral. Passe para a chegada do Perdigão. Tem o Amaral pedindo por ali. Recebe aí o Amaral. Passe rasteirinho. E o Celso Roth está pedindo para o time abrir. Tá insistindo, né, o Celso Roth. E o árbitro termina o primeiro tempo. 1 para o Vasco da Gama. Gol do Amaral. 0 para o Goiás. No campo de jogo, Rui Guilherme e Sérgio Lobo. Jogadores do Vasco vão deixando aqui o campo de jogo. Vamos ouvir aqui o autor do gol, o jogador Amaral, que fala sobre esse primeiro tempo e o gol marcado. Vamos aí, Amaral. É importante, pra mim foi importante aí. Eu vim algum tempo sem fazer gol. Hoje fui feliz, mas tem o segundo tempo ainda, porque o jogo tá muito difícil, tá muito truncado.
Vamos conversar agora para poder acertar todos os erros aí. A solução não é jogar pelas pontas, porque o Celso Roth está gritando muito. Abre, abre. É jogar pelas pontas, só que o Diego, que é o lateral que conhece a gente, ele não está saindo muito. A gente está tendo mais opção com o Rubem Júnior. Então vamos continuar mantendo o Rubem Júnior e quando der, jogar do lado do Wagner. Sérgio Lobo. Deixa eu ver aqui o Fabrício Carvalho. Tá deixando o campo de jogo. Eu acho que atacou pouco nesse primeiro tempo. Allan Kardec também saindo aqui no campo de jogo. A solução pode não ser as laterais, apesar do Diego não estar saindo muito, Allan? Nós estamos usando bastante as laterais com jogadas aéreas. Agora nós temos que acertar no vestiário para que possamos sair vitoriosos no segundo tempo. Nós estamos vencendo, mas o placar é como se fosse 0-0. Tem que correr até o último segundo. Vamos ver aqui o técnico Celso Roth. Da pegada e principalmente jogar mais pelo lado do campo, né? Nós estamos às vezes afunilando o jogo. Isso não é bom. Você acha que por isso, Celso, que o Vasco não conseguiu marcar mais um gol, por não estar jogando assim pelas laterais, conforme você quer? Não, é que o Goiás está marcando. O Goiás veio no mesmo esquema, no 3-5-2, está marcando muito bem o nosso lado do campo. Mas tem que girar com mais calma, com mais tranquilidade, trabalhar um pouquinho mais melhor a bola. Daniel. Muito bem, vai começar o segundo tempo, a saída na segunda etapa pertencendo ao Vasco da Gama, bola rolando. Começam as emoções do segundo tempo de, por enquanto, 1 para o Vasco, 0 para o Goiás. Vasco que tem a mesma equipe do primeiro tempo. Wagner Diniz. Ali o Allan Kardec apertando na marcação, faz o giro, explora o combate vascaíno e ganha o arremesso lateral a equipe do Goiás com André Leone. Confirmando que o Náutico vai derrotando o Santos por 1-0 e o Grêmio ganhando o Atlético Paranaense também por 1-0. Chutou pro alto ali o Diego. Cada vez que o Diego toca na bola, a torcida do Vasco pega no pé dele. Paulo Baier. Aí o Paulo Baier entregando na direita para a chegada do Fábio. Ganhou ali o Rubem Júnior. Lateral para a equipe do Goiás. Chove forte no Rio de Janeiro. Abertura pelo lado direito. Paulo Baier conseguiu o cruzamento, passou pelo Fabrício, toque de cabeça, é gol! Gol do Goiás! Diego! E ele nem comemorou o gol, hein? Ele que foi cria do Vasco da Gama, feito em São Januário, jogou a bola para o fundo do gol depois do cruzamento do Paulo Baier. A bola passou pelo Fabrício Carvalho e o Diego empata o jogo em São Januário. 1 para o Vasco, 1 para o Goiás. André Lofredo. A bola passou pelo Fabrício Carvalho e principalmente pelo Silvio Luiz, né? Saiu muito mal do gol o goleiro vascaíno. Goiás que, se queria uma postura um pouquinho mais ofensiva, Bonamigo conseguiu com 1 minuto de jogo, né? Paulo Baier descendo pelo lado direito, né? Aproveitando um espaço que o Goiás não aproveitou no primeiro tempo, fazendo cruzamento e o Diego lá para conferir, né? Ou seja, descida pelos dois lados. No lateral esquerdo também estava no ataque e o Paulo Baier aproveitando o lado direito. Agora não acho que o Diego não deva comemorar. Tudo bem que ele é criado no Vasco, mas hoje ele trabalha para o Goiás. Chega ali o Perdigão atrasando tudo. Daniel. Sim, Rui. Esse foi o segundo gol que o Vasco já levou aqui em São Januário. Primeiro foi contra o Sport. O Vasco, que marcou aquele gol, a vitória parcial aí de 1-0, já marcou 17 gols. Agora 1-1, né? O Vasco que ainda se mantém sem perder no momento aqui em São Januário. E o gol do Diego, Daniel, foi o primeiro dele no Campeonato Brasileiro, o 23º do Goiás na competição. Leandro Amaral. Aí o Vasco. Vai pra cima do combate, o Leandro Amaral prefere o toque na entrada da grande área. Olha o Conca, bateu pro gol, Arley caiu pra fazer a defesa. Foi lá no cantinho o Arley. Pra pegar ali a bola do Conca. Olha a falha do Jorge Luiz. Fabrício Carvalho, vem de novo o Goiás. Abrindo pro Paulo Baier. Vai passar o Fábio. Paulo Baier carrega. O Fábio não acreditou no lance, então não entendeu a jogada, hein, Lofredo? E tava tão fácil, né, pro Rubem Júnior descer pelo lado esquerdo do ataque, aí ele tentar de novo lá, que ele abriu mão de ser lateral, né? Resolveu jogar do meio pra frente. O Goiás aproveitou esse lado e vem de novo. Vem de novo, ó. Bola na entrada da grande área, escorregou, chute, bola pra fora do Fabrício Carvalho.
0 para a equipe do Santos, 1 para o Náutico. Grêmio 1, Atlético Paranaense 0. Olha o Leandro Amaral. Faz a inversão. Rubem Júnior. Tá solto ali o Rubem Júnior. Só quer saber de atacar. Cruzamento, desvio. Ela vai passando à esquerda do Arley. O Allan Kardec, que é alto, né? Jogada sempre perigosa. E a bola foi embora pela linha de fundo. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Perdigão. Chega o Jorge Luiz. Falta em cima do Jorge Luiz. O placar eletrônico anunciou o público aqui de 20.581 pagantes. Olha, mas não tem isso aqui não, hein? Não precisa nem dizer que não tem. É que hoje é jogo de promoção, né? Então os ingressos já são vendidos para a companhia que patrocina o campeonato e depois distribuídos. Perdigão posicionado, também por ali o Amaral, ele bate forte a barreira, não tem 9 metros não. Amaral bateu, ela resvalou ali na barreira. Chegou o Fábio dividindo com o Rubem Júnior. Linha de fundo, tiro de meta. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Celso Rotti falou muito ali com o Rubem Júnior, né? O Vasco, que é uma das equipes mais indisciplinadas, é o 40º amarelo na competição. Já teve 4 jogadores expulsos. O mais indisciplinado é o Náutico. E o mais disciplinado é o Corinthians. Só levou 26 amarelos. E é o único time que ainda não teve jogador expulso até a rodada. 2 jogadores na barreira, pediu ali o Celso Rotti. Paulo Baier levantou o toque de cabeça. Ela vai embora pela linha de fundo. O time do Vasco é violento, Lofredo? É duro. Não é violento, faz muitas faltas, faz para parar a jogada. Não tem jogadores maldosos, não tem jogadores que entram com a intenção de fazer a falta. Chega firme e aí por isso faz muita falta. E também faz falta taticamente, faltas para matar a jogada. Isso é até uma característica dos times do Celso Rotti, mas não chega a ser violento. Excesso de vontade agora do argentino, hein? Viu falta no lance, Lofredo? Eu acho até que ele chegou na bola, é o que a gente tava falando, né? O time do Vasco chega duro. Muitas vezes isso pode ser interpretado como falta. Essa do Conca eu não vi como falta, não. É verdade que Carrinho é sempre uma jogada perigosa, mas acho que o Conca chegou bem antes na bola, ganhou e depois ao choque natural, um choque coisa do futebol. Entrou o Guilherme no Vasco com a número 14 e saiu o Rubem Júnior com a número 6. Primeira alteração na equipe do Vasco da Gama, entrando o Guilherme no lugar do Rubem Júnior. Se manda o Allan Kardec. Toca a bola a equipe do Vasco da Gama. 1 para o Vasco, 1 para o Goiás. Leandro. Olha o Leandro Amaral. Pode pintar o cruzamento. Leandro Amaral levantou, passou pelo Conca, passa também pelo Allan Kardec. O Vasco vai mexer, hein? Vai sair o número 5, Júlio Santos. Júlio Santos, que é zagueiro. Já já o técnico Celso Rotti vai fazer a alteração. Mas já avisou que o Júlio Santos vai deixar o gramado aqui em São Januário. Vem aí o Hernani, né? Daí o Vasco desmonta o esquema com 3 zagueiros. Hernani, que é jogador de meio campo. Entra agora o 16, o Hernani. E aí, Lofredo? Tá muito certo o Celso Rotti, tá empatando em casa, 26 minutos do segundo tempo. Seu time não encontrou opção no segundo tempo. Depois que o Goiás fechou a saída pela esquerda que o Vasco tinha, o Goiás se armou melhor pelo lado direito, evitou que o time vascaíno descesse por aquele lado. O Vasco perdeu a opção e agora trabalha a bola e não encontra espaço. O Conca tá sofrendo uma pane criativa, não tá aparecendo no jogo. Então precisa de outro jogador para trabalhar um pouquinho mais a bola. Sai do 3-5-2, vai para um 4-4-2, vai tentar chegar mais ao ataque o Vasco. Wagner Diniz. Alta em cima do Wagner Diniz, dando velocidade para o Vasco. Cartão amarelo. Ele já tem cartão, hein? Vai ser expulso então. Vamos ver? O Leonardo tá fora. Leonardo tá fora. É o segundo cartão amarelo, André Lofredo. Isso no momento que o Paulo Bonamigo faz sua terceira alteração, colocando um jogador de ataque. Agora ele vai ter que se virar aí para repor
né, um terceiro zagueiro ou então jogar com os dois zagueiros. Não era o ideal para a tática do Goiás nesse momento. O Goiás, o ideal era jogar seguro e sair no contra-ataque. Agora vai ter um problema para resolver o Bonamigo nessa formação defensiva. Bom, e o Vasco tem uma oportunidade muito boa. Tá aí a confirmação do cartão vermelho pro Leonardo. O Vasco tem ali o Amaral, que bate forte. Tem o Hernani também próximo da bola. E o argentino Dario Conca. Vamos ver o que vem por aí. O Arley está posicionado na sua trave esquerda. Aí está o Arley orientando o seu sistema defensivo. É bola perigosa. Bola para o Vasco da Gama. Autoriza o árbitro. Correu para a bola. Bateu, escorregou o Hernani. Caiu no chão na cobrança de falta. Sérgio Lobo. Um detalhe sobre a expulsão do Leonardo. Ele já havia recebido o terceiro cartão amarelo. Agora foi expulso. No caso, ele além da suspensão automática, ele vai cumprir mais um jogo, porque também levou o terceiro cartão amarelo e esse cartão não está anulado, porque ele recebeu o amarelo e o vermelho. Veja de novo, ó, o passe do Wagner Diniz. Allan Kardec completamente sem ângulo, mesmo assim tentou o chute. É escanteio para o Vasco da Gama. Vai para a cobrança o Hernani. A movimentação na área. Autorizou o árbitro, levantou na área o Hernani. Tirou a defesa. Vai chegando o Perdigão para o jogo. De novo para o Hernani pelo lado direito. Bola vem na entrada da área, tira a defesa. Abertura do Conca para o lado esquerdo com o Guilherme. Ainda o Guilherme. Olha o Guilherme, bateu, sobrou o toque, é gol! Gol! No chute do Guilherme pelo lado esquerdo, ele emendou para o fundo do gol, matando o goleiro Arley. O Vasco está na frente. 2 para o Vasco, 1 para o Goiás. Veja de novo André Alfredo. No duelo do lado esquerdo vascaíno contra o lado direito do Goiás, voltou a dar o lado esquerdo vascaíno. O Goiás tinha chegado ao gol de empate por ali, explorando o espaço nas costas do Rubem Júnior. Alterações feitas, Guilherme do lado esquerdo do ataque do Vasco e Vitor do lado direito da defesa do Goiás. Guilherme levou vantagem e o Wilson estava dentro da área. Um gol da Juventude vascaína, um gol para dar esperança de futuro aí para o Vasco. Coloca o Vasco numa situação muito boa na partida, ainda mais por ter um jogador a mais em campo. Depois da expulsão do Leonardo, o jogo se desenha para o Vasco. Mas o Goiás também faz uma boa partida e o jogo está aberto. O Vasco leva vantagem. Olha o Diego levantando na área. Chegou ali o Conca completando. Ela chega para o Perdigão. Daniel. Conca. Olha o lançamento do Conca para o Guilherme. Vem o Vasco. Leandro pediu no meio. Guilherme entregou para o Leandro. Arrumou. Bateu. É gol! Gol! Num contra-ataque inteligente, o passe do Conca para o Guilherme pelo lado esquerdo. E o passe para o Leandro Amaral marcar o terceiro do Vasco. Veja de novo, 3 para o Vasco, 1 para o Goiás. André Alfredo. E se o jogo estava aberto pela vontade que o Goiás demonstrava, tá fechado agora. O Vasco matou o jogo em 2 minutos. E matou com o lateral esquerdo Guilherme, confirmou a jogada. Um lateral esquerdo muito ofensivo. Criou também a jogada aí do terceiro gol. Colocou o Leandro Amaral de frente para o goleiro. E aí é pedir para comemorar. Leandro Amaral fez o terceiro gol do Vasco. Vasco encaminhando aí para essa vitória. 37 do segundo tempo, 3-1. Dificilmente o time vai sofrer uma virada, como aconteceu no Parque Antártica, com 1 a menos. Com 1 a mais, aliás. O Leandro Amaral marcou o terceiro dele e o Wilson, que marcou o primeiro dele na competição. Volta pelo lado direito, vai para a cobrança ali o Paulo Baier. 3-1 para o Vasco. Vasco com 1 a mais em campo. Correu para a bola, Paulo Baier levantou, desvio. Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007.
Vasco que vai chegando a 23 pontos se conseguir essa vitória. Wagner Diniz, vem de novo o Vasco, abriu para o Leandro Amaral. A chegada é perigosa de novo, o toque para trás, chegou no Guilherme. Guilherme arrumou, bateu e a bola vai embora pela linha de fundo. Que perigo. Vasco nesse momento na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Veja de novo o chute aí do Guilherme. Leandro Amaral recebendo ali pela direita, 40. Hernani. Ninguém se apresenta, ele fica com ela ali. Agora sim apareceu o Perdigão. Tem o Guilherme aberto na esquerda, Perdigão. Hernani. Ela passou ali do Perdigão. 3-1 para o Vasco. Ganhou Amaral. Ela vai chegando no Perdigão. Passe para o Wagner Diniz. Vem o Vasco. Wagner Diniz entrou na área. Encarou, puxou. Belo drible. Wagner Diniz. É gol! Gol do Vasco! Numa jogada incrível do Wagner Diniz pelo lado direito. Ele conseguiu o drible e um toque com muita categoria, tirando o Arley da jogada. E a bola foi para o fundo do gol. Allan Kardec ainda completou. Vamos ver de novo a jogada do Wagner Diniz. O Arley ficou batido. E o Vasco chega ao 4º gol. Wagner Diniz, olha só o drible. Bola lá na altura da segunda trave. E o Allan Kardec só jogou para o fundo do gol. 4 para o Vasco, 1 para o Goiás. André Lofredo. O gol legalmente é do Allan Kardec, né? Que tirou o gol do seu companheiro ali em cima da risca. Não sei se o árbitro vai dar para o Wagner Diniz, mas deveria. A jogada do lateral foi brilhante, belíssima. Uma jogada que mostra aí qualidade técnica e uma qualidade de finalização também, né? Não chutou forte, colocou por cima do Arley. O Vasco configura mais uma goleada no seu estádio. Um time muito forte jogando em casa, um time que responde às ordens táticas do Celso Roth, aproveita os lados do campo, aproveitou muito pelo lado esquerdo, depois teve mais espaço, soube explorar pelo lado direito também, e chega uma vitória muito boa, uma vitória, uma demonstração de força em casa. O Vasco precisa apresentar esse futebol fora de casa. Se conseguir apresentar um pouco desse futebol fora de casa, aí vai brigar pelos vagas na Libertadores, até pelo título. O Allan Kardec marcou o 2º gol dele na competição e o Vasco fez a última substituição. Saiu Perdigão com a número 10 e entrou Júnior com a número 15. Olha a jogada ali do Vasco da Gama, tentava ali com o Hernani. Queria que vocês me corrigissem se eu estiver errado. O Vasco ganhou de 4 do Grêmio, do Atlético, do Santos e agora do Goiás. Aqui em São Januário, não é isso, Lofran? Impressionante, é isso mesmo. A diferença é que ele hoje levou 1. Aí de novo o gol. Bela jogada do Wagner Diniz. Aliás, Daniel, a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro que o Goiás leva 4 gols. E olha, enfrentar time carioca está sendo complicado para o Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Flamengo em casa por 3-1, perdeu para o Fluminense semana passada no Espírito Santo por 3-0, está sendo goleado pelo Vasco. E no jogo contra o Botafogo, que foi em casa, houve empate 1-1. Não venceu o time carioca Goiás. A diferença da goleada foi o jogador a menos. O Vasco dessa vez soube explorar o jogador a menos do adversário. O Vasco ganharia essa partida provavelmente porque estava sabendo trabalhar as laterais, né? Olha o Paulo Baier, olha o Goiás. Calma! Paulo Baier. Calma! Jogador, mandei ali o Celso Roth cantando a jogada, orientando seus jogadores. Diego. Passe errado, ganhou contra. Em velocidade o Vasco. Bola chegando para o domínio do Hernani. Leandro. Parece o Júnior para o jogo. Bola boa, bola na frente. Girou, Conca. Perdeu. 4 para o Vasco, 1 para o Goiás. 44. Vamos até 47.
Assista a faixa de jogos decisivos. Todas as semanas a história de um campeonato. Entre no site pfc.tv, selecione a opção se está no Brasil ou em outro país e confira os horários e a programação. De novo, gol do Vasco da Gama. A jogada belíssima do Wagner Diniz pelo lado direito, o Allan Kardec completando para o gol. E aí o Wagner Diniz chegou ali no lance. Allan Kardec chega dividindo tudo. Lembrando que o Vasco perdeu o Martim Garcia, negociado com o futebol mexicano. O Goiás perdeu o Wellington para o futebol europeu. Olha a bola ali para o Felipe. O Vasco para o lugar do Martim Garcia já tem 2 jogadores que estão em São Januário. Abuda e Newton, né, Lofredo? 2 bons jogadores podem contribuir ainda mais com esse esquema do Celso Roth. Esquema vitorioso mais uma vez. E o árbitro termina a partida. Vitória do Vasco, 4 para o Vasco, 1 para o Goiás. No gramado, Sérgio Lobo, Rui Guilherme. Bonito drible, hein, Wagner? Graças a Deus consegui fazer uma jogada bonita ali, né? Que resultou em gol. Graças a Deus mostramos tudo que temos que mostrar aqui nesta noite. Graças a Deus conseguimos a vitória. O gol pode ser acreditado para você ou para o Allan Kardec? Você fez 90% do gol, né? Tanto faz. O que importa foi que a equipe do Vasco conseguiu a vitória e saiu aqui com o dever cumprido. Sérgio Lobo. Deixa eu ouvir aqui o Amaral. O Paulo Baia aqui do lado também. Deixa eu ouvir aqui o Paulo Baia. Paulo, o que houve contigo? Não quer falar, rapaz. Leandro Amaral, mais uma vitória do Vasco em São Januário. Agora fora que tá um pouquinho difícil, né, Leandro? É verdade, mas acho que é importante que a gente conseguiu fazer novamente o nosso dever de casa. Jogamos de uma maneira muito inteligente, marcando em cima a equipe do Goiás. E com a posse de bola todo mundo jogou, criamos várias oportunidades, a equipe cresceu bastante aqui em casa. Eu acho que se a gente jogar dessa mesma forma, não cometer os erros que a gente vem cometendo fora de casa, que é toda hora recuar demais, a gente tem tudo para crescer ainda mais na competição e brigar pelas primeiras posições. Daniel? Ok, obrigado, Rui Guilherme. O Leandro Amaral vem batendo nessa tecla, né? Que o time do Vasco joga muito atrás quando atua fora de casa. Daniel. Obrigado, Rui Guilherme. Sim, Rui. Deixa eu chegar aqui no árbitro, porque é o seguinte, há uma dúvida em relação ao gol do Wagner Diniz e do Allan Kardec. Eu vou perguntar aqui ao Wilson Luiz Seneme em relação a essa situação, até para esclarecimento para a própria torcida do Vasco e para aquele que gosta de apostar. Wilson Luiz Seneme, o gol do quarto gol do Vasco, aliás, o gol do Allan Kardec, foi do Allan Kardec ou foi do Wagner Diniz? A bola ainda não tinha entrado quando houve o cabeceio. O gol foi do jogador que cabeceou. Então do Allan Kardec, né? Perfeito. Tá bom, obrigado então ao árbitro Wilson Luiz Seneme, confirmou o gol do Allan Kardec, que foi o autor do quarto gol do Vasco aqui em São Januário. Muitos vascaínos encararam a chuva e o frio de inverno para ver o time que não perde há 17 jogos em São Januário. E o Vasco fez 1-0 com o Amaral. O Goiás empatou no início do segundo tempo. A defesa do Vasco bobeou e Diego marcou. O Vasco estava confuso e só melhorou quando Guilherme entrou. E com a expulsão de Leonardo aos 30 minutos. Com 1 a mais, o Vasco se soltou. Wilson escorou e fez o primeiro gol dele na equipe profissional. Vasco 2-1. Aí ficou fácil. No contra-ataque, Leandro Amaral tocou com categoria. Foi o terceiro. Wagner Diniz fez excelente jogada e Allan Kardec, de cabeça, fechou a goleada. Vasco 4, Goiás 1.